Beleza, Pronto. então, gente, desculpa por toda essa confusão. E então vamos começar, né? De novo. Sim, sim. Lembrando, vocês podem, bem-vindos ao segundo encontro, e vocês podem deixar as perguntas no chat, né? Provavelmente lá para o final, e que a gente vai responder no finalzinho. Então, palavra para a Carolina. Muito obrigada, Carolina, pela apresentação, tá? Obrigada a você. Desculpa o cachorro latindo no fundo. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda aula do workshop de Introdução à Análise Multidimensional. Vamos fazer, antes de começar, um repasso. Nessa aula, a gente vai ver, na verdade, o passo a passo da AMD aditiva. Mas antes de começar com o passo a passo em si, eu vou relembrar um pouco o que a gente viu ontem, porque foram muitas informações e para refrescar um pouco a memória de vocês antes da gente começar com a parte da mão na massa. Então, ontem nós vimos a parte teórica, no qual a gente viu o que é a AMD, para que ela serve, qual que é a sua origem, quais são os tipos e os modelos. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a AMD aditiva. E, então, antes da gente colocar a mão na massa, vamos lembrar rapidinho. A AMD é uma metodologia da linguística de corpos, que foi desenvolvida por Douglas Beiber nos anos 80, e ela é utilizada para estudar a variação linguística nos registros. A variação aqui seriam as formas assumidas pela nossa linguagem segundo os contextos de uso. Cada contexto a gente usa uma variedade diversa da língua, e essa variedade, essa oscilação na nossa linguagem, a depender do contexto, é o que o Beiber e Conrad chamam de registro. Esses registros, ele tem características ou traços situacionais, linguísticos e funcionais próprios. Traços situacionais são relacionados ao contexto de produção e de uso do registro. Os linguísticos são as características lexicogramaticais desse registro. E os funcionais seria a interpretação da junção entre as características situacionais e as linguísticas. Para identificar essas características, a gente realiza a AMD. Para fazer uma AMD, a gente precisa de um corpus do registro que a gente quer estudar. A gente viu rapidamente o que seria um corpus no início da aula passada, que é basicamente um conjunto balanceado de textos que são autênticos e representativos de uma língua ou variedade, que é coletado seguindo alguns critérios específicos, de forma que ele possa ser lido por computador. Para realizar a AMD, a gente submete esse corpus a uma série de cálculos estatísticos e interpreta esse resultado funcionalmente. Essa interpretação funcional dá origem às dimensões de variação, ou seja, aquele contínuo, aquele eixo que vai do positivo ao negativo, no qual a gente distribui os registros, sendo que os mais próximos do polo positivo ou do polo negativo são aqueles mais prototípicos daquele polo, naquela dimensão. Mas isso não significa que ele não tenha as características do outro extremo do polo. O positivo e o negativo, que é uma coisa que a gente precisa deixar bem clara, não é que ele é negativo, ele é ruim, é uma pontuação ruim, ou ele é positivo, é uma pontuação boa. Não tem essa conotação aqui. O positivo e o negativo estão aqui simplesmente para localizar os registros na escala. Isso significa que, se o registro está mais próximo de um polo, ele tem mais ocorrência dos traços daquele polo e menos ocorrências do traço do polo do lado oposto. É só isso que significa o positivo e o negativo na AMD. Bom, a gente viu também que existem dois tipos de AMD, a completa e a aditiva. Os dois tipos permitem a análise da variação do registro. A diferença é a profundidade dessa caracterização da variação e os procedimentos metodológicos que a gente segue. A
a AMD completa te permite identificar as dimensões de variação, então ela permite uma descrição mais detalhada. A AMD aditiva te dá um panorama do registro que você quer nas dimensões de variação identificadas por uma AMD completa, que eu chamo de estudo base. As duas fornecem, são utilizadas para poder analisar a variação, sendo que a AMD aditiva ela é mais flexível e mais simples de ser realizada e exige menos cálculos estatísticos, podendo ser realizada simplesmente com software de planilha, tipo Excel. E a AMD completa tem mais etapas, ela exige mais cálculos estatísticos e ela precisa de um software próprio para cálculos estatísticos, que geralmente é um software pago. Essa seria a desvantagem dela. E ela é limitada em escopo. O que isso significa, a AMD completa? Você pode fazer a AMD completa de um número X de registros. Acima disso, é tanto dado que o pesquisador não consegue processar. Já a AMD aditiva tem uma vantagem que você pode acrescentar mais registros e ela enriquece a AMD completa porque acrescenta mais registros naquela AMD completa. Bem, além disso, existem modelos. A gente viu que existem, além dessa AMD desenvolvida por Byber em 1988, que a gente chama de AMD clássica, foram desenvolvidos modelos de AMD lexical pelo Beller Sardinha e a sua equipe. E eles desenvolveram 3 modelos que estudam a variação lexical no corpus. Tem a AMD temática, a colocacional e a semântica. E aí, qual que é a diferença? A AMD proposta por Byber se baseia na interpretação funcional das características lexicogramaticais. A AMD, os modelos lexicais, se baseiam na interpretação lexical dos fatores que são só focados no léxico. Então, ou são colocações, ou são campos semânticos, ou são as classes de palavra. Assim, bem rapidamente, um resumo de tudo que a gente viu na aula passada. Até aqui tudo certo? Ficou alguma dúvida da aula passada, antes de a gente passar para a parte mais prática da análise? O pessoal está falando que está tudo certo. Tá, então beleza. Então vamos ao passo a passo agora. Então, como eu já falei, o curso aqui é para ensinar vocês o passo a passo da AMD aditiva, por ser algo mais simples e que qualquer um pode realizar, desde que tenha acesso a um software de planilha. Existem muitos softwares gratuitos, então a gente vai focar nela. Caso depois surja o interesse, a gente pode fazer um curso para a AMD completa também. Quais são os passos da AMD aditiva? Por motivos didáticos, eu peguei toda a teoria do Byber e desmembrei esse processo da AMD aditiva em 12 passos. Não é que necessariamente existem 12 passos ou são 10 passos. É uma série de etapas que você vai seguindo e eu, para ficar mais fácil, desmembrei ela nessas 12. Pode ser que vocês leiam outros textos que falam sobre as etapas da AMD aditiva e tenham uma quantidade menor. Mas o que a gente vai seguir aqui hoje tem que ser feito em todas elas. Então, quais são esses 12 passos? Eu vou explicar cada um em detalhe nos próximos slides, mas primeiro só para dar um panorama para vocês. O primeiro passo seria um estudo prévio, depois a seleção do estudo base, depois a escolha das dimensões que a gente vai aplicar ao nosso corpus, em seguida, determinação das características linguísticas, depois a escolha ou compilação do corpus, em seguida contagem das variáveis no corpus, normalização, e é aqui que começa a parte estatística, cálculo dos z-scores, cálculo dos scores de dimensão de cada texto, cálculo da média dos scores de dimensão do corpus, comparação com o estudo base e cálculo da significância estatística da variação. Parece um pouco abstrato, mas a gente vai ver tudo em detalhes. Então, primeira etapa, primeiro passo, é fazer um estudo na literatura, buscar pesquisas sobre o registro que você quer estudar. Então, por exemplo, no caso do Lex Brios, e eu vou usar ele sempre como exemplo, porque foi o corpus que a gente usou para aplicar a AMD aditiva.
e que a gente vai trabalhar hoje para exemplificar. Mas isso serve para qualquer corpus que vocês queiram estudar. Mas no nosso caso específico era um corpus de leis, então nós procuramos pesquisas linguísticas sobre as características gramaticais das leis. Mas, por exemplo, se você quer que seu registro seja um registro... Aula passada, alguém falou que tinha interesse em fazer sobre um corpus de aprendizes. Então, você vai procurar na literatura o que tem de estudo sobre corpus de aprendizes, sobre as características linguísticas mais comuns dos corpos dos corpora de aprendizes. Você tem que buscar aqueles que descrevem essas características linguísticas e situacionais. E feito isso, você tem que escolher um estudo, que eu estou chamando de estudo base, que vai ser a referência da sua AMD. Por quê? Porque para fazer a AMD aditiva, igual eu expliquei na aula passada, a gente precisa de uma AMD completa que já foi realizada. No caso aqui, vocês têm que escolher um estudo que descreva uma AMD completa da língua ou variedade que vocês estão trabalhando e você vai acrescentar nela o seu corpus. E as dimensões que vão ser utilizadas no seu estudo vão ser as dimensões dessa AMD original, desse estudo base, você vai adicionar os seus registros. E aqui é uma coisa muito importante, que o estudo que você escolher, para ser a sua referência, para ser seu estudo base, ele tem que descrever detalhadamente todos os procedimentos metodológicos seguidos, principalmente a parte do corpus utilizado. Quais foram os softwares e quais foram as variáveis que foram escolhidas para compor cada dimensão. E também tem que ter geralmente vem, mas é importante que antes de você bater o martelo que é aquele estudo que você vai escolher, você tem que ter certeza que lá nele tem a estatística descritiva daquela AMD. Ou seja, quais são as ocorrências, quais são as médias de dimensão, qual é o desvio padrão das variáveis linguísticas, que é isso que você vai utilizar para poder fazer os cálculos da AMD aditiva. Geralmente os estudos de AMD publicam ou no próprio corpo do estudo ou em anexo todos esses dados. Quando não publicam, você pode tentar entrar em contato com os autores para ver se eles te fornecem. Outra coisa importante é que eles têm que descrever os critérios para compilar o corpus e tem que ser da mesma língua ou variedade que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando com português, você tem que usar uma AMD completa do português. Se você está trabalhando com inglês, tem que ser uma AMD completa do inglês. Senão vai dar erro, vai dar diferença, porque as variáveis que são importantes para o português não necessariamente são relevantes para o inglês. Por exemplo, o estudo de Weber, Sardinha, Kaufmann e Akunzo, que eu vou explicar nos próximos slides, é o estudo mais completo sobre a AMD de português brasileiro. E eles identificaram 193 variáveis para o estudo do português brasileiro. Já o estudo do Weber, Sardinha, do Weber, perdão, identificou 90. O original identificou 60 e poucos, igual a gente viu da última vez. Então, se você quer estudar português, você não pode usar 67 variáveis que o Weber usou para o inglês. Você tem que usar as 193 do português que foram identificadas pelo Weber Sardinha. Senão, vai dar erro na hora de distribuir nas dimensões. Então, falando especificamente do nosso corpus, a gente escolheu como estudo base esse estudo que eu estou falando para vocês do Weber, Sardinha, do Kaufmann e da Akunzo, que é o estudo mais completo sobre a variação linguística do português brasileiro. E nesse estudo eles determinaram as dimensões de variação do português brasileiro a partir da análise multidimensional do CBVR, que é o Corpus Brasileiro de Variação em Registro. Esse corpus ele foi compilado exclusivamente para essa pesquisa e ele amostra 48 registros orais e escritos com 20 textos na íntegra por registro, que são 960 textos e aproximadamente 5,6 milhões de palavras. Por que exatamente 20 textos? Porque aquilo que eu falei, a AMD completa, ela tem mais exigências na própria compilação do corpus. O ideal é que o número de textos por registro seja igual em todos os registros e que o número de palavras por registro também seja semelhante.
E eu falei, é limitado em escopo, mas não é que são poucos registros, eles analisaram 48 registros, então a MD completa te permite analisar muitos registros. Tá. Então, próxima etapa, escolhido o estudo base, a gente vai escolher as dimensões. Como eu comentei na aula passada, a gente pode escolher aplicar nosso corpus a todas as dimensões do estudo base, a uma só, a duas. Isso tudo depende da sua pergunta de pesquisa. Se para você é interessante utilizar todas elas, você utiliza. Se não, você seleciona só aquelas do seu interesse. No caso do nosso estudo do Lex Bris, a gente escolheu utilizar todas, adicionar nosso corpus a todas as dimensões do estudo base, porque a gente queria ter um retrato mais completo possível dos textos legais. E aqui, só voltando ao estudo do nosso estudo base, essas são as 6 dimensões que eles identificaram para o português brasileiro. Ironicamente, o artigo no qual eles apresentaram é em inglês, então o nome das dimensões do português brasileiro estão todas em inglês. Mas, basicamente, as dimensões são o discurso oral versus o discurso letrado, a argumentação, discurso envolvido ou que tem participação versus discurso informacional, produção informacional, que é a mesma dimensão que Beiber identificou para o inglês, a dimensão 1 de Beiber. Temos o discurso, seria diretivo, mas aqui é no sentido de ordem, de um discurso, por exemplo, uma receita de bolo que te dá adicione isso, te dá a lista de ordem, uma ordem com a lista que você tem que seguir. Orientação do discurso versus o futuro ou versus o passado. E discurso... Eu sempre esqueço como é que traduz isso. Não é reportado. É quando você descreve o que outra pessoa falou, basicamente. Me fugiu o nome em português. Isso, seria discurso indireto. Beleza. Então, a próxima etapa é a identificação das características linguísticas nas dimensões escolhidas. Por que isso? Porque no estudo base, eles fazem todo um estudo prévio para identificar quais seriam as variáveis, quais seriam os traços linguísticos que são interessantes para aquela língua ou variedade. No caso aqui de Beber, Sardinha e companhia, eles identificaram 190 e alguma coisa, 192 variáveis, e no final da análise multidimensional deles, eles extraíram 93 variáveis. Então, no final das contas, 93 variáveis foram relevantes para caracterizar o português brasileiro. Só que essas 93 variáveis, elas estão distribuídas ao longo das dimensões, elas não estão todas concentradas numa dimensão só. Cada dimensão tem os seus traços, suas variáveis específicas. Então, se você vai trabalhar com uma, duas dimensões, ao invés de trabalhar com todas, você só vai precisar das variáveis dessas dimensões. Você vai precisar anotar seu corpus só com essas variáveis. Por isso que a identificação de quais seriam as variáveis. No caso nosso, especificamente, como a gente optou por trabalhar com todas as dimensões, a gente utilizou todas as variáveis. E que uma observação importante, algumas variáveis ocorrem em mais de uma dimensão. Nesses casos, a gente tem que considerar que a variável pertence à dimensão no qual ela tem um valor mais alto e ignorar ela nas outras dimensões para não dar erro na hora de fazer os cálculos. Geralmente, no estudo base, quando a variável está em mais de uma dimensão, nas dimensões ela aparece normal, na dimensão que ela tem um maior número, e nas outras que ela tem uma ocorrência menor, ela aparece com um parênteses. Ela aparece entre parênteses, para poder exatamente sinalizar que ali naquela dimensão ela apareceu, mas ela foi ignorada. Então, só para vocês terem uma noção de o que é isso, variáveis por dimensão. No nosso Lex Bris, a gente adotou as 93 variáveis que eles filtraram, que Beber, Sardinha e Tial filtraram para o estudo deles. E aqui eu trouxe para vocês quais são as variáveis da dimensão 5, que é a dimensão futuro versus passado. No artigo, né, estatística descritiva vem variáveis da dimensão 1, isso aqui eu extraí do artigo original no qual eles apresentam a pesquisa, e eles separam aqui com o nome da variável
E os loadings são a pontuação de cada uma dessas variáveis. E aqui, se vocês verem aqui nessa orientação para o futuro, vocês conseguem ver esse parênteses aqui no adjetivo relacional, esse ponto 303, isso aqui significa o quê? Que esse adjetivo relacional ocorre nesta dimensão, mas ele não foi considerado no cálculo dessa dimensão. Por quê? Porque em outra dimensão ele teve uma pontuação maior. Então, nessa aqui, eles só estão sinalizando que ele apareceu aqui, mas ele não foi contabilizado. A mesma coisa aqui com os artigos indefinidos. Eles apareceram aqui nessa dimensão, mas eles não foram considerados para o cálculo porque eles já estavam presentes em outra dimensão com uma pontuação maior. E aí, no nosso caso a gente escolheu todas, mas vamos supor que no estudo de vocês só estejam interessados nessa dimensão. Então, vocês só vão anotar o corpus de vocês com essas variáveis aqui. As outras 93, as outras 93 menos essas aqui, as outras que não são essas aqui, vocês ignoram, vocês não anotam no corpus. Pronto. Então, a próxima etapa, feita a determinação das variáveis, é a escolha ou a compilação do corpus. Por quê? Em alguns casos, você já tem o corpus pronto. Outros, se você não acha um corpus que atende a seus objetivos de pesquisa, a única opção é compilar um. Aqui, só relembrando que o corpus tem que ser da mesma língua ou da mesma variedade linguística que vocês estão pesquisando. O corpus do registro que vocês estão pesquisando tem que ser da mesma língua ou variedade do estudo original. E ele tem que ser compilado, ele tem que ser etiquetado morfossintaticamente, preferencialmente com o mesmo tagger que foi usado no estudo base, e ele tem que ser compilado seguindo mais ou menos os mesmos critérios do estudo base, para poder dar uma base para uma comparação fidedigna, para não correr o risco de terem dados errados, que fujam à norma. No nosso caso, como não existia, nós queríamos estudar as leis federais brasileiras. Não existia, na época, um corpus de leis federais brasileiras. Então, a gente teve que compilar um corpus, a gente compilou o Lex Brios, que é um corpus de textos legais. Textos legais aqui eu estou usando como sinônimo de lei. De leis federais brasileiras vigentes no momento da compilação. E a gente selecionou esses textos com base na frequência de uso de cada norma, a partir dos resultados de busca no portal Jus Brasil, que, para quem não conhece, é um site aberto, voltado para a divulgação do conteúdo jurídico brasileiro. Então, neles vocês encontram leis, vocês encontram julgados, vocês encontram artigos, todos sobre o mundo jurídico. E ele é muito utilizado pelos profissionais do direito para fazer consultas. Sempre que eles precisam fazer alguma busca, ao invés de buscar no Google, ou de procurar em vários livros, que a gente chama na área do direito de doutrina, eles jogam direto no Jus Brasil e lá já vem todas as referências para eles. E por que a gente escolheu esse critério? Porque se a gente fosse... As leis têm vários tamanhos. Tem leis com 2 artigos, que estão, sei lá, 50 palavras. Tem leis com 500 mil palavras e centenas de artigos. Então, não tinha como a gente usar número de palavras como base para poder... como critério para o balanceamento do nosso corpus, porque senão a gente ia excluir muitas leis. Então, a gente resolveu ir pela frequência de uso, para ser um retrato mais fidedigno de como funciona hoje no Brasil. E só uma curiosidade sobre o nosso corpus, ele foi marcado em XML, seguindo a proposta do Modest XML, que a Lucia falou um pouco na aula passada, e ele foi etiquetado em pós e lema usando o palavras, que foi o mesmo etiquetador usado no estudo base. O nosso corpus conta com 3 milhões de palavras, ele é dividido em 6 seções, seguindo a nomenclatura classificada no ordenamento jurídico, que é a Constituição, os códigos, os estatutos, as emendas à Constituição, as leis complementares e as leis ordinárias. Para a realização da AMD aditiva e para o nosso workshop, nós fizemos um recorte no corpus para poder simplificar, e nós só vamos trabalhar com 3 seções do corpus, que são a Constituição, os códigos e os estatutos. Então, são 25 textos, totalizando quase 1 milhão de palavras, porque aí facilita um pouco a nossa vida. E aqui, só para vocês terem
um exemplo de como é que o corpus ficou anotado, com palavras. É essa a cara do nosso corpus depois da anotação. E feita essa anotação, a gente joga o programa que a gente vai ver aqui na próxima etapa, que é o programa que permite a contagem das variáveis no texto. E aí ele vai pegar essas etiquetinhas para contar as variáveis. Então, a próxima etapa é a contagem das variáveis linguísticas. Lembra que a gente decidiu aplicar todas as dimensões? Então, são as 93 variáveis? A gente tem que contar essas 93 variáveis do nosso corpus. Como é que a gente faz isso? A gente pega o corpus anotado e roda nele um programa de contagem dessas variáveis. No caso aqui, a gente usou o mesmo programa utilizado no estudo original, que é o Palavras Tag Count, que foi criado por Berber Sardinha para poder fazer a AMD do português brasileiro. A gente rodou o nosso corpus nele, e o output desse software, seja com Palavras Tag Count, seja com Berber Tag, o output é sempre uma tabela, uma planilha no qual a gente tem todas as variáveis. A gente tem nessa coluna aqui, na primeira coluna, o nome do arquivo e na primeira linha o nome, a sigla das variáveis. E aqui a gente tem a ocorrência pura delas em cada um dos textos do nosso corpus. Aqui eu peguei, como são 93 variáveis, não dá para reproduzir a tabela inteira aqui, eu peguei só um pedaço delas, só para vocês terem uma ideia de como é que sai. Depois que roda esse programa, o resultado é essa tabela. E é a partir dessa tabela que a gente faz a AMD aditiva. Então, até aqui, tudo certo? Que agora nós vamos começar com a parte prática. Tudo certo, parece. Beleza. Então, a gente já tem nosso corpus, já tem a anotação, já tem a tabela. O próximo passo é começar os cálculos estatísticos. Por favor, quem quiser acompanhar, fazer junto comigo, abram a tabela, o workshop AMD, que está disponibilizada lá no Google Classroom para vocês, que a gente vai fazer juntos as próximas etapas. E aí eu vou ficar alternando. Eu vou mostrar a explicação no slide e depois eu vou para a tabela e fazer junto com vocês na prática como é que funciona. Quando vocês abrirem, essa vai ser a tabela que vocês estão vendo aqui nos slides, que é a tabela com todas da dimensão 5. Eu não vou fazer junto com vocês a tabela de todas as 5 dimensões, todas as dimensões do português brasileiro, porque senão isso levaria muito tempo. E o processo é o mesmo para todas as dimensões. Então, a gente decidiu fazer com a dimensão 5, que é uma dimensão que tem relativamente poucas variáveis, e que foi a dimensão que o nosso corpus mais se destacou. Então, a gente tem os resultados mais interessantes para a gente ver juntos. Mas o processo é o mesmo em todas as dimensões. Depois, quem quiser, nós podemos disponibilizar a tabela completa e vocês podem testar, fazendo em todas as dimensões, igual a gente fez. Então, nós vamos trabalhar só com a dimensão 5, que é orientação futuro e passado. Eu vou agora compartilhar com vocês a tela no qual eu tenho a tabela para a gente poder fazer juntos as próximas etapas. A primeira etapa é normalizar as ocorrências linguísticas, as ocorrências das variáveis. Então, essas variáveis que vocês estão vendo aí na primeira aba da tabela, esse 32, significa o quê? Adjetivos afiliativos, no texto que a gente deu a ID C10.406, apareceu 32 vezes. Esse segundo aqui, eles chamam de adjetivo de likelihood, apareceu 259 vezes, e por aí vai. A gente tem que normalizar esses números. E no caso, a gente normaliza por 1000 palavras. Para que a gente faz isso? Porque para poder ser possível fazer uma comparação dos dados nas próximas etapas, todos eles têm que estar na mesma base. Então, a gente coloca todos na base de 1000 para poder fazer essa comparação e não ter divergências nos números, para possibilitar essa realização da comparação. E qual que é a fórmula? Para normalizar, a gente coloca a frequência da variável no texto
sobre o número de palavras daquele texto e multiplica por 1000. Eu vou passar agora para a tabela Excel para a gente fazer juntos. Para facilitar, eu deixei já para vocês com a fórmula, mas eu vou fazer junto com vocês, colocar a fórmula aqui. A gente está nessa primeira aba, variáveis de 5 raw, que é a variável pura. Se vocês verem aqui, tem todos, e na última coluna aqui, eu coloquei o word count, que é o número de palavras do texto. Então, como é que a gente vai normalizar? A gente vai pegar o número de cada variável. Então, por exemplo, a primeira variável aqui, deixa eu ampliar para vocês. Essa adjetivo afiliativo que teve 32, a gente vai pegar 32, vai dividir pelo número de palavras desse texto, que é a última coluna, 101.629, e multiplicar por 1000. Como é que a gente faz isso? Existem fórmulas para facilitar nosso trabalho. Eu coloquei aqui na próxima aba para vocês, eu coloquei todas as etapas nessas abinhas aqui para facilitar a importação dos dados, mas quem quiser, depois vocês fazendo seus estudos, fazerem em vários arquivos Excel separados, o efeito é o mesmo. Mas vamos lá, variáveis D5 normalizada. Vamos, por favor, para a próxima aba. Essa aqui está vazia, são as mesmas variáveis, só que elas estão em branco aqui com o nome dos textos. O que eu fiz aqui? Eu coloquei a formulinha, que é o que eu falei para vocês. Eu vou ensinar para vocês como é que coloca essa fórmula no Excel. Eu vou fazer na variável do lado. Como é que a gente acrescenta essa fórmula no Excel? A gente coloca um igual, e o Excel vai saber que a gente está falando de fórmula. Aí a gente vai vir aqui e abre um parênteses, vai voltar na aba anterior, que são a contagem pura, selecionar a variável que a gente quer. Então, eu estou na variável de adjetivo de likelihood, selecionei ela. Qual que é o próximo passo para normalizar? Você vai pegar esse número de ocorrências e dividir pelo número de palavras. Então, a gente coloca a barrinha, que é a divisão no Excel, e clica na célula do número de palavras. A gente fecha nosso parênteses e multiplica por 1000. A gente está normalizando por 1000. Volta aqui. Enter. Tá vendo? Normalizou. Simples. Assim. Você sabendo a forma. Vocês poderiam fazer na mão e colocar cada uma dessas aqui, mas vai levar um tempo absurdo, sendo que o Excel te proporciona colocar a fórmula aqui. E como é que você faz isso para as outras variáveis, para os outros textos? É só vocês virem aqui nesse, não sei se dá para ver, essa quininha aqui, do quadradinho da célula, e puxar para baixo. E pronto. Ele vai autocompletar. Aí se a gente vier aqui para conferir, olha só. Pegou a variável, pegou a célula C3 da primeira aba, dividiu pela célula D5 da primeira aba e multiplicou por 1000. Célula C3 é essa aqui. E a célula O5 é o número de palavras. Pronto, nós já normalizamos todas as ocorrências do adjetivo de likelihood. E aqui, se a gente fizer e puxar aqui, eu já deixei a formulinha para vocês no primeiro, vai fazer a mesma coisa. E aqui do lado, a gente repete o mesmo processo para todas as variáveis. A gente pode simplesmente puxar aqui também. Aí vai dar um erro, porque a gente tem que trocar as variáveis. A gente vai querer a variável D2 dividida pela variável O5, que é onde está o word count. Vocês podem fazer assim. O2, na verdade, né? Ou vocês podem repetir o processo, colocar o igual, o parênteses, vir aqui, nós estamos em qual variável? Na CJ3. Então, CJ3 dividido pela O3 vezes 1000. E pronto. E aí só autocompletar.
A gente vai fazer esse processo para todas as variáveis da dimensão e depois salvar. Então, enquanto vocês vão fazendo aí na tabela de vocês, quem estiver acompanhando, eu vou fazendo aqui uma por uma, mas é um processo bem rápido, assim. Opa! Não leva muito tempo e é bastante prático. Convenhamos que é muito mais fácil fazer nesse software do que ir à mão fazendo continha por continha, preenchendo tabela, né? Opa, desculpa, gente, meu teclado tá dando problema. Hoje tá difícil, né? Só tô dando uma nota aqui no computador. Parece que esse negócio começou quando o pessoal cismou com o verbo obrigar. Que aí quando você diz obrigada, significa que você está obrigado a. Como se você tivesse obrigado a pessoa que você está devendo um favor. E aí não é obrigado a nada. Agora tá com esse negócio de gratidão para cá, gratidão para lá. Gente, parece que alguém tá com o microfone aberto aí. Deixa eu só arredar a câmera aqui. Então, a gente está dando para fazer essa continha no Excel rapidinho. Ou melhor, tá dando para entender o porquê da continha. Podemos passar para a próxima etapa. Acho que sim, Carol. Sim. Então, vamos lá. Que é o mesmo processo para todas as variáveis. Vocês podem fazer isso com calma depois, que ele funciona igual para todas elas. Feito essa normalização, a próxima etapa é a etapa que a gente vai calcular os z-scores. E aí, só para vocês terem uma noção do para que serve, o que são esses z-scores, deixa eu voltar aqui para vocês no PowerPoint. Os z-scores, eles são calculados com base nas variáveis normalizadas. Então, é sempre um processo. Um cálculo depende do outro. Para poder calcular os z-scores, a gente depende da normalização. Para poder calcular as médias, os scores, a gente precisa dos z-scores. Para calcular a média, a gente precisa dos scores e por aí vai. Então, é sempre importante fazer. São etapas em sequência e elas são interdependentes.
certinho. Então, os Z-scores a gente usa eles com o objetivo de equilibrar o valor das variáveis. Enquanto a normalização é para permitir a comparação entre elas, os Z-scores estão aqui para equilibrar esse valor de forma que todas elas tenham o mesmo peso. Por que isso? Porque a gente viu lá na tabela que a gente tem variáveis que são 0, variáveis que têm pontuação 2, variáveis que têm pontuação 1, variáveis que têm pontuação 3. Então, elas têm pesos diferentes e isso acaba influenciando, essa frequência delas pode influenciar os próximos cálculos e aí vai acabar privilegiando uma que tem um valor maior do que a outra. Para não deixar isso acontecer, a gente calcula os Z-scores. Como é que eles são calculados? A gente pega a frequência normalizada, ou seja, que a gente acabou de calcular, da variável no texto e subtrai ela da frequência média da variável no estudo original. E depois divide pelo desvio padrão do estudo original. Esses valores eles são disponibilizados no estudo original na parte descritiva da estatística, de estatística descritiva, ou pelo menos deveriam ser. Se não forem, tem sempre a possibilidade de entrar em contato com os autores. Aí, esses valores, só para vocês terem uma ideia, eles são sempre disponibilizados no estudo e vem sempre lá, média das variáveis e desvio padrão. Eu já coloquei para facilitar a nossa vida na tabela para vocês esses valores. Então, a gente vai vir aqui no Excel. Na próxima abinha que está escrito Z-Scores, vocês vierem aqui, eu já coloquei esse MS aqui, é a frequência média da variável e esse SD é o desvio padrão da variável. Eu coloquei com corzinha só para a gente separar cada variável aqui. Então, o que está em verde é uma variável, o que está em branco é outra variável, só para facilitar a visualização de vocês. E aí, como é que a gente faz esse cálculo no Excel? É pela fórmula. A gente coloca o igual de novo, clica, eu vou fazer aqui com o advérbio de likelihood, porque a do Z-score do advérbio afiliativo já está pronto. Então, igual, frequência normalizada. Então, a gente abre o nosso parênteses aqui, vem aqui, a gente está no likelihood do primeiro. Então, a gente vem cá e clica na variável normalizada dele, menos a frequência média da variável, então é essa frequência aqui, fecha o parênteses, dividido pelo desvio padrão, que é essa coluna do lado. Enter. Pronto. E aí, como é que a gente calcula para os outros? Só autocompletar. Deu erro que desceu demais. Para a primeira eu também já fiz. E aí a gente repete para os outros. A mesma formulazinha. Vocês podem simplesmente copiar essa fórmula aqui ou fazer o mesmo processo. Igual, abre parênteses, seleciona a variável, essa é o secunde. Subtrai desses scores. Opa. Subtrai desse aqui e divide por este aqui. Este. E dá o Enter e autocompleta. É sempre assim o processo e a gente repete ele com todas as variáveis daqui. Aqui eu só vou, para facilitar, eu só vou alterar aqui, para não ter que ficar indo lá. Esse é o D2. C2. Opa, esse aqui era para estar do lado de cá. Tá vendo? Come mosca aqui no... Isso tem que fazer com muita atenção, porque senão a gente come mosca mesmo e acaba fazendo valores errados.
Até aqui, tudo certo? Ou alguma dúvida? Que eu não consigo ver o chat. Valores que apareceram diferentes dos seus. É, porque eu tô fazendo correndo e provavelmente eu tô clicando nas casinhas erradas, Daisy. Provavelmente. Que era pra estar tudo igual. Aqui é o B2. O B2. Esses valores que eu já coloquei estão todos conferidos e estão certinhos. Aqui é o C2. Não queira para CC. Ver se tá certo. Não, aqui tá com C, aqui tá com C, que era para ser D. Vocês desculpem, fazendo assim sempre acaba saindo coisa errada. Beleza. Podemos ir para a próxima etapa? Sim. Beleza. Então, depois que vocês completam tudo isso aqui, o próximo passo é calcular o score de dimensão. Como é que funciona esse score de dimensão? E aqui é a parte que eu achei mais complicada, porque eu custei para entender como fazer isso. O score de dimensão, como é que ele funciona? A gente usa ele para determinar a pontuação ou a carga fatorial de cada texto do nosso corpus, que a gente está analisando em cada dimensão analisada do estudo base. Ou seja, a gente quer saber quanto que o nosso texto pontua no estudo original. Pontuaria se ele tivesse feito parte do estudo original. Para a gente fazer isso, a gente soma os z-scores que a gente acabou de calcular de todas as variáveis que estão no polo positivo no estudo original. Então, a gente tem que ir lá na tabelinha do estudo original e olhar quais variáveis estão positivas e quais estão negativas. Então, aqui esse é o estudo base. Essas variáveis todas do polo positivo aqui estão positivas, as do polo do passado estão negativas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar os z-scores que a gente calculou, mas observando isso. Então, a gente vai somar o z-score do verbo do futuro subjuntivo com o da conjunção coordenada, com o do futuro do presente. Vai somar só os valores que a gente calculou dessas aqui e subtrair com os valores que a gente calculou dessas aqui. Então, não é que o nosso deu negativo que a gente vai somar o negativo com o negativo. A gente vai somar o que deu negativo no estudo original. Eu não sei se falando assim fica claro. Eu, pessoalmente, quando fiz da primeira vez, eu errei por causa disso. Então, a gente vai para a próxima aba, e como eu coloquei em vermelhinho aqui, em rosinha, as variáveis que são negativas no estudo base. Então, é o adjetivo afiliativo, o substantivo de lugar, verbo imperfeito, que são essas aqui. Essas 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5. São essas 5 que estão marcadinhas aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os z-scores dessas variáveis em vermelho e somar, e pegar os z-scores das que estão em branquinho e somar, e subtrair o valor das de branco do valor das rosinhas. Para poder calcular isso aqui. Então, o que eu fiz aqui para vocês foi simplesmente copiar o valor dos z-scores da tabela anterior para cá, para poder facilitar a vida de vocês.
E aí, depois de copiado esses valores aqui, a gente vai fazer esse cálculo aqui, somando os branquinhos e subtraindo da soma dos rosinhos. Então, só para ilustrar, eu vou pegar os valores aqui da primeira coluna, vou copiar e colar aqui. Deu erro por quê? Porque a referência mudou. Para não dar esse erro, a gente clica aqui e cola só os números, só os valores. E a gente vai pegar e somar esse valor com esse, com esse, com esse, com esse. Depois vai somar esse com esse, com esse aqui. E depois subtrair um do outro. Para fazer isso aqui, a gente tem que ter os valores completos do lado de cá. Então, como eu fiz só alguns, a gente não vai ter a soma completa agora. Se quem já fez todos aqui do anterior vai conseguir fazer isso rapidinho. E você vai colando aqui. Por isso que eu falei que uma etapa depende da outra. E aí a gente acaba fazendo as coisas em sequência, porque senão você não consegue dar conta de todos os resultados. Então, eu vou dar um tempinho para vocês irem fazendo isso, enquanto eu também termino os meus Z-scores aqui, para a gente conseguir fazer a próxima etapa. Então, só para relembrar aqui, deixa eu deixar a fórmula dos Z-scores para vocês aqui. Para facilitar. Vamos ver se cola. Essa é a fórmula dos Z-scores. É a variável no texto nosso menos 260 menos a variável, menos a frequência média da variável do estudo original dividido pelo desvio padrão. E aí, depois que vocês tiverem calculado isso, vocês copiam essa coluna, colam aqui na variável correspondente. E aí vão reproduzindo isso para cada uma dessas variáveis. Depois que vocês completarem todas as colunas, vocês vêm aqui e colocam a soma das positivas menos a soma das negativas. Ou seja, a soma das colunas branquinhas menos a soma das colunas rosinhas. Ai, gente, bem que eu tô vendo, então tem esquisito aqui. É eu que comi mosca aqui e coloquei dois iguais. Enfim, até aqui tá tudo certo. Podemos ir para a próxima etapa?
eu acho que se eu ficar aqui só reproduzindo dessa forma, a gente vai acabar gastando muito tempo. Não, acho que pode continuar. E também com o vídeo, depois as pessoas vão poder voltar, né, e olhar e fazer com calma. Obrigada. Tá, então vamos para a próxima. Calculados os scores de dimensão, a gente calcula a média de dimensão, que é o cálculo mais simples que eu acho que todo mundo lembra de ter aprendido na escola a calcular as médias, não? É a soma de tudo dividido pelo número de coisas que você somou. Então, no caso aqui, a gente vai somar os scores de dimensão, ou seja, vai somar o valor de cada uma das variáveis que a gente achou e dividir pelo número de textos do corpus. Carol, desculpa te interromper aqui. Apareceram algumas questões no chat que eu não tinha olhado. Então, a Nayane falou que em algumas células os valores que apareceram para ela foram diferentes. Não está muito, mas um pouco. Eu acho que é porque talvez a configuração do Excel dela arredonde. Porque o Excel tem Pode, muito de arredondar para cima ou para baixo, né? sim, você pode configurar para arredondar e pode ser que seja por isso que está dando diferença. Ou pode ter a possibilidade que eu fazendo nessa correria que cliquei na casinha, na célula errada e por isso que o valor deu diferente. Mas eu imagino que seja por causa desse arredondamento mesmo. Depois, gente, eu vou disponibilizar a tabela certinho, com tudo preenchido para vocês. Que eu tenho ela pronta. Eu só não quero mostrar ela pronta, senão perde a graça. Tá. Depois, a Carolina perguntou: não entendi direito o que é a frequência média da variável no estudo original, o que é a frequência média da variável no estudo original e nem o que é o desvio padrão da variável. Isso. Então, a frequência média da variável no estudo original é. Cadê aqui a tabela que está com a frequência média das variáveis? Ela é isso aqui, ó. No estudo original, eles calculam qual que é a frequência dessa variável. Então, por exemplo, a variável adjetivo filiativo foi 1,46. O que significa isso? Eles somaram essa variável em todos os textos do corpus deles e dividiram pelo número de textos e pegou a média dessa variável. É isso que seria a frequência média deles. E aí, depois disso, o desvio padrão é um outro cálculo estatístico. Tem até a fórmula aqui no Excel pronta. Quer ver? Tem fórmulas. A gente coloca um igual. É um cálculo estatístico que a gente faz. Não é a soma que eu quero. Aqui, ó, desvio padrão. Se a gente for procurar ajuda aqui, eles até mostram quais são os argumentos, porque eu não sei o cálculo de cor do desvio padrão para te falar. Mas seria mais assim, explicar o que ele mostra, né? Por que a gente usa. Para poder, você fala para poder. Isso. Qual que é a utilidade dele para fazer esse cálculo? Uhum. Então, para que a gente usa o desvio padrão? É para ver a dispersão dos valores dessa variável. É tipo, dentro de uma margem, o tanto que ela varia para cima e para baixo. E a média da frequência é para saber qual que é o valor médio, assim, de todos os valores de frequência de ocorrência daquela variável, qual que é a média de todos eles. E aí você faz esse cálculo para poder chegar nesse score da variável, no z-score da variável que a gente vai trabalhar, que a gente precisa dele para poder, como é que eu falo? Equilibrar tudo, deixar tudo em cima dessa... deixar tudo equilibrado para não pesar, a frequência de uma variável não pesar sobre a outra na hora de determinar a dimensão.
É uma coisa bem abstrata, estatística, assim, que eu não sei se eu estou conseguindo te explicar direito o porquê dela, mas basicamente para você chegar nos Z-scores, você tem que fazer esses cálculos antes. Sim, então, peraí que eu vou ler o que a Carolina está falando. Sim, então, a gente usa o Z-score justamente pelo fato de termos utilizado outro estudo. É uma forma de normalização, né, de dados. O Z-score, ele dá uma... Porque a gente utilizar dados brutos, a gente não pode comparar um estudo com outro, justamente. E entre as técnicas é justamente utilizar o Z-score para conseguir compararmos dados de diferentes estudos. Sim, tem isso também, tem essa É, função. e no caso, a gente calcula ele com os dados do estudo original para ser possível comparar o nosso corpus com aquele estudo, porque os dados do estudo original foram feitos usando esse desvio padrão e essa média. Então, você vai normalizar os nossos dados no mesmo padrão que foi normalizado o original para você poder comparar eles. Ok, tá ok, obrigada. E a Nayane também falou que entendeu. O Janailton sugeriu, eu vi depois, que você colocasse a fórmula no chat, se Ah, possível. tá.